Então, pessoal, ilustrando, né, um pouco do conceito e também das vantagens, né, de se utilizar programação orientada a objetos para representar estruturas de dados mais complexas, né? Então, vamos ilustrar com um exemplo conhecido nosso, né? Um aluno, né, ele tem algumas propriedades, alguns atributos de dados comuns, por exemplo, matrícula, né? Digamos que eu queira matrícula do João. A matrícula do João, ela vai ter um certo valor, 1, 2, 3. Né? O nome é outra propriedade. João, a idade também pode ter uma certa idade aqui, sei lá, vou colocar inteiro, né? 29 anos. E se eu quiser representar agora outro aluno, aí eu teria aqui matrícula Maria igual 321, nome Maria, ou, né? Quem quiser chamar nome João, nome Maria, pode ser só 1 e 2, então, não tem problema, tá? Fica um pouco mais curto. O nome 2 é Maria e a idade 2 da Maria, 28 anos, tá? Então, aqui nós representamos propriedades, né? Vamos colocar aqui mais um campo, nota. O João tirou 6 e a Maria tirou 9. Vamos lá. E aqui nós poderíamos ter algum comportamento. Olha, se idade, nota 1 for maior ou igual a 7, então diga que João foi aprovado. Caso contrário, faltou só o detalhe do parênteses, né? Acho que assim ele coloca abrindo e fechando. Isso. Pronto. Caso contrário, vamos dizer que João não passou, tá? Foi reprovado. Pronto. E a mesma coisa nós precisaríamos repetir para Maria, tá? Então, se a nota 2 for maior ou igual a 7, Maria foi aprovada, né? Caso contrário, Maria foi reprovada. Então, note que há uma certa repetição no código, tanto para a definição das variáveis, né, dos atributos de João e de Maria, desses dois alunos, né? Maria 9, não. Nota 2, nota 1. Pronto. E também para a definição do código, para saber da aprovação deles. Então, essa repetição ela é desencorajada. Tudo bem, aqui funcionou, né? Imprimiu que João foi reprovado, Maria aprovada. Mas há uma repetição desnecessária que implicaria em esforço desnecessário e adicional para alterar, por exemplo, não é mais 7, a média agora é 6, então teria que mudar em todos os lugares, né? Sem contar que se eu tiver uma turma de 60 alunos, o volume de código redundante seria muito alto, né? Então, a orientação a objetos, ela vem facilitar a nossa vida nesse sentido, tá? Além de outras maneiras, com os relacionamentos que veremos entre as classes, tá? Então, nesse caso, eu poderia criar uma classe aluno, tá? A nossa classe aluno, ela vai ter um método underline, underline, init, né? Que é o método de inicialização, né? E esse método de inicialização é o que define os nossos atributos. Então,
vamos criar o equivalente disso daqui, tá? O João, lembre que é 1, 2, 3, né? O nome dele é João, 29 anos, e a nota dele foi 6. Né? Então, vamos memorizar isso aqui por enquanto. Tá? Não vamos precisar aqui, né? Já que a gente está criando a classe, a forma. Então, temos o atributo matrícula, o atributo nome, idade e o atributo nota. Tá? Então, todo método, seja ele o construtor ou um método efetivamente, né, da classe, precisa começar com o self. Nesse caso, eu quero inicializar, vou fornecer, assim que criar um objeto, um valor de matrícula, um valor de nome, um valor de idade e, digamos que eu não saiba a nota do aluno. Então, todo aluno vai começar com nota 0 e o professor depois, por meio de um método, aí vem def, né? Set nota, lembrando que tem o self, né? Ele passa a nota, ele informa a nota. Já é? Então, como é que a gente vai atribuir esses valores? Então, tudo que é relativo ao self pertence ao objeto. Tudo que não tem self é só uma variável visível apenas dentro da função. Então, vamos lá. Self.matrícula vai receber o valor que eu passar no meu parâmetro matrícula. Tá? Self.nome vai receber nome. Self.idade vai receber idade. E self.nota vai receber inicialmente 0. Tá? Outra maneira que eu poderia passar aqui era acrescentar a nota e dar um valor default para ela. Um valor, né, default caso não seja informado valor algum. Também é possível. Opa, digitei ali sem querer. Também é possível. Se tornou um atributo opcional, porque ele tem um valor default. Né? Então, esse conceito, para quem não tinha visto isso ainda em Python, é possível. Tá? Não é toda linguagem que tem esse recurso, mas Python possui esse recurso. E se a gente quiser passar depois ou alterar essa nota, então self.nota recebe nota. Tá joia? Então, esse método setNota é exclusivo para mudar a nota. E a gente poderia ter uma verificação, uma função, né, também da própria classe, para verificar a aprovação. Verificar status. Pronto. Lembrando qual é o primeiro parâmetro que é obrigatório, né, em todo método de uma classe? Self. Bem, então, se nós poderemos, para evitar a fadiga, copiar, né? Então, vamos copiar o nosso código que está redundante e colocá-lo dentro da classe. Né? Então, vamos lá. Se self.nota for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Né? Então, o aluno, quer dizer, self.nome foi aprovado. Né? Aprovado ou aprovado. Né? Caso contrário, e lembrar das indentações do Python, caso contrário, self.nome seguido de foi reprovado ou reprovado. Então, nós temos aqui a definição já da nossa classe. Então, nós, uma vez que temos um molde, uma classe chamada aluno, nós podemos simplesmente criar dois objetos. João, ou objeto 1, eu posso dar o nome que eu quiser para esse objeto, né? Igual aluno, e eu passo os meus parâmetros. Matrícula, nome, idade e nota. Tá? Então, nota é opcional. Então, digamos que eu não saiba. Pronto, para o João eu vou saber já a nota dele. Para a Maria eu vou definir depois, para poder a gente experimentar das duas coisas. Então, a matrícula do João foi 1, 2, 3. O nome, João. A idade dele, 29. E a nota dele, 6. Tá? Então, essa vai ser a nossa definição. Pronto, agora vamos para Maria. Maria também
é a instância de aluno, só que os valores são 321, o nome Maria. É demais copiar só isso, né? Mas eu vou melhor aqui. Nome Maria, idade 28, e não vou passar nota para ela. Ela vai ficar com 0, né? Que é a nossa nota default. Né? Então, por enquanto, Maria está com 0, mas vamos lá. Né? Não precisaremos mais desse código, já foi embutido na classe. Nós poderemos verificar a aprovação de ambos. João, ponto, verificar o status dele. Né? Verificar status não tem parâmetro, só o self. Então não passa nada, não precisa passar nada para ele. E Maria, verificar status. Verificar status. Tá? Então vamos lá. Se a gente rodar isso daqui, nós teremos que João foi reprovado e Maria foi reprovada. Tá joia? Agora, se nós definirmos, atualizarmos a nota de Maria, 7 nota para a nota real dela, que foi 9, e verificarmos novamente o status depois disso, né? Então aqui nós verificamos o status de João, verificamos o de Maria, atualizamos a nota e verificamos novamente de Maria. Tá? Então, agora nós veremos que João foi reprovado, Maria foi reprovada na primeira verificação, depois da atualização da nota, ela foi aprovada. Tá? Então, note como o código fica muito mais enxuto. Né? E, claro, nós poderíamos ainda, aqui nós chamamos de aula, né? O ideal era chamar de aluno, né? Mas vamos criar um outro arquivo, sei lá, aula2.py. Né? O ideal é que nós criemos as classes em um arquivo e usemos em outro, para poder ficar mais modular o nosso código. Né? Então aqui só tem a definição da classe. Quando a gente for na aula 2, aí nós vamos usar. Mas como? Como é que eu vou usar a classe aluno se não está definida aqui? Então a gente vai importar. Né? From quem? Aula 1 não, é só aula, né? É só aula. Import. O quê? Aluno. Então, o nome ou a classe aluno passa a ser visível aqui nesse arquivo aula 2. Tá? Então, a gente pode executar tranquilamente. Né? Se por acaso tivesse várias classes, né? Dentro de aluno 2 você querer importar todos de uma vez só, você pode usar o asterisco. Né? Importe tudo. Né? E aí nós importamos do mesmo jeito. Certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês e até a próxima aula.